Bom dia pessoal, bom domingo aí para todos, para todas, né? Dentro do possível um bom domingo, né? Um domingo que vai ser de secação pra gente, né? Fazer o quê, né? Depois da lambada que a gente levou do Palmeiras ontem, enfim, mas vamos lá, né? Vamos lá porque a vida continua e o campeonato segue ainda, temos 4 jogos pela frente, um deles contra o Bragantino daqui a 2 semanas, sem Alan Patrick e sem também o Arangues, que levaram cada um o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras ontem naquela lambada que a gente tomou no Barueri. Bueno, vamos lá, o meu ponto é o seguinte. Estava vendo essa semana que, desculpa a trilha sonora aí, porque realmente não para de chover. Estava vendo essa semana que os jogadores do Fluminense agradeceram muito a psicóloga do clube. Tem um vídeo emocionante do John Arias, né? Dando um grande abraço na psicóloga do Fluminense, enfim, dizendo que ela ajudou muito ele, porque ele tinha perdido a avó, né? Que havia criado ele, enfim. E então precisava muito de apoio emocional naquele momento e ela ajudou muito ele naquele instante. Então meu ponto é o seguinte, eu estava lembrando, e acho que é importante isso porque a gente tem uma eleição pela frente, que seja quem for que vença, eu espero que retome essa ideia da questão mental dos jogadores. E não é preconceituosamente a gente pensar, é louco, os caras precisam de apoio, são frágeis emocionalmente, não. É uma coisa de esporte de alto rendimento que realmente precisa de um apoio moral, de um apoio psicológico, né, de uma força a mais muitas vezes para conseguir suportar uma sequência dura, enfrentar decisões, né? E aqui que a gente tem visto? A gente tem visto um Inter que chega em decisões, né? Gostaram aqui do Tubarãozinho? A gente vê o Inter que chega em decisões e perde. A gente tem uma tríplice coroa já de derrotas em simples, né? Final da Copa do Brasil 19, em casa, perdemos para o Atlético Paranaense. Depois tivemos o Brasileirão 2021 que a gente entrega em casa também, né? E agora, por fim, em casa de novo, né? O Fluminense na semifinal da Libertadores. Ou seja, tá faltando alguma coisa. Não é só perna, não é só bola. Meu ponto é, quem vença a lição, Barcelos ou Melo, que trate de resolver esse problema mental do Inter, problema psicológico dos jogadores. Mental não, problema psicológico. Não é um problema, é um suporte psicológico, dá um suporte psicológico para os jogadores. Como o Fluminense faz com esse departamento deles de psicologia. E aí eu lembro que em 2006, e aqui o Memória Colorada, né, evidentemente, o Carlos Colorados, afinal de contas, a gente é um programa, essa edição é um programa de memória, né, de retomar o passado, e aqui sim vem o Carlos Colorados. 2006, o Inter multicampeão, a partir de 2006, tinha Evandro Mota, o seu apoio moral aos jogadores, apoio psicológico aos jogadores. O Evandro, se não é um psicológico, ele se vende como coach motivacional. Não importa, é o cara que dava o suporte psicológico para os jogadores. Muitas vezes era o cara que motivava o grupo, ainda que aquele grupo do Inter fosse um grupo com QI bem mais alto que o atual, né? Não precisa nem dizer, com o Fernandão, com o Câmara, com o Yarley, com o Rafa Sobis, com o Tinga, com o Bolívar, um monte de cara cancheiro, Fabiano Heller, enfim, todo mundo que vocês conhecem. Mas o Evandro Mota fazia esse trabalho, esse suporte psicológico aos jogadores. E eu acho que isso está faltando para o Inter, porque não é possível a gente chegar em tudo que é decisão, em tudo que é competição, sem contar Gauchão também, né? Esqueci o Gauchão. Chegar em todas as finais, todas as decisões, todos os jogos importantes e falhar sempre. Falha. Eliminado sempre, eliminado em semifinal, eliminado em final, perdendo em casa, jogos decisivos que não pode perder, com o apoio da torcida e tudo, e perde. Então, a minha lembrança do Carlos Colorados é essa. O Inter deve retomar, sobretudo, uma ideia de um suporte emocional aos jogadores, de um psicólogo ou de alguém que trabalhe com motivação de atletas, porque não é possível chegar a tantas decisões, chegar tão perto e sempre perder, sempre morrer na praia. Eu acho que isso acabou, né? Então, é um apelo até que eu faço ao presidente Barcelos, se for reeleito, ou ao Roberto Melo, se for eleito, tratem de reativar um departamento de psicologia para os jogadores, e não só do profissional, na base também é muito importante, né? Eu não sei realmente, não me parece que alguém tenha feito isso até agora. Então, trate de reativar isso, porque é muito importante a gente chegar em decisões e começar a ganhar. Chega de derrotas, e muitas vezes a derrota está aqui, ó, na cabeça, não está na perna, não está no pulmão, não está na bola dos jogadores. Bom domingo a todos, fiquem bem, vamos secar, né? Fazer o quê?